queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso vídeo de domingo. Um vídeo que eu estou fazendo uma série com os temas principais, fundamentais da vida cristã. Pelo menos para o começo da vida cristã. É claro que todos nós precisamos aprimorar no nosso conhecimento desses temas, mas esses temas, do jeito que eu abordei aqui, é o básico, é o feijão com arroz da vida cristã. Coisas que todo crente precisa saber, precisa crer e precisa fazer. Então, dá uma olhada aí no passado, aí, nos vídeos de domingo no meu canal, aqui no YouTube, para você saber quais são esses temas. Né? Eu abordo certeza de salvação, oração, leitura da Bíblia, vários tópicos, igreja, como contribuir financeiramente para a igreja. Então, vários tópicos que todo crente precisa saber logo de cara. Então, se você é um crente novo, esses vídeos são feitos para você. Se você já é um crente maduro, você ainda vai aprender alguma coisa. Tem alguma coisa aqui para você aprender. Né? Não lembra, para lembrar, né? Eu não lembrava disso, né? Então lembra. Ou parei de fazer isso, então faz. Então, essas coisas sempre é bom a gente dar uma refrescada na memória, né? E eu gostaria de incentivar você a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né? Você tem crente novo na tua igreja, compartilha com dá uma checada nos vídeos aqui do pastor Lucas, nos vídeos de domingo, né? Que são os vídeos maiores, porque durante a semana eu ponho o Pingo de Prosa, são videozinhos curtinhos, né? Toda de segunda a sexta eu ponho vídeos curtinhos para abençoar a pessoa com meditações curtinhas, né, durante a semana. E no domingo, né, ou no fim de semana, eu lanço esse vídeo um pouquinho mais longo, né, um pouquinho mais longo. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo. Teus amigos, familiares, pessoal da igreja, ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Nós vamos ver aqui hoje um tema que nós estamos terminando essa jornada, né? Estamos terminando essa jornada de seguir Jesus, quais são os aspectos importantes. Não podíamos terminar sem falar da ressurreição, Por que a ressurreição de Jesus é importante? Por que a ressurreição de Jesus é importante? A gente tem que ter uma noção clara do que aconteceu. A vida cristã e o evangelho e a igreja de Jesus se espalhou por todo mundo baseado na ressurreição de Jesus. Se ele fosse simplesmente um líder mal entendido, que morreu pelas suas ideias, não ia muito longe. Mas Jesus morreu e no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Aí muda tudo. Mas a ressurreição é extremamente importante. Olha o que Jesus disse para os discípulos, né? Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muito, isso aí, Atos já, né? Nós vemos o de Lucas e agora o texto de Atos, que o Lucas escreveu os dois, né? Também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então, é extremamente importante. Olha o que Lucas continua falando, né, no livro de Atos. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou,
do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvides. Aqui é Pedro fazendo o discurso do Pentecostes. Lucas deixa bem claro isso. Lucas é considerado um dos historiadores mais importantes da antiguidade, né? Ele era médico, né? Era um doutor, seguiu Paulo, se converteu, provavelmente com o ministério do apóstolo Paulo, e fez uma pesquisa. Ele entrevistou o pessoal. Se você lê o começo do Evangelho de Lucas e o começo do e o começo do livro de Atos, você vai ver que Lucas fez uma pesquisa conversando com testemunhas que viram, ouviram, presenciaram aquilo que estava acontecendo. Então é extremamente importante. Esses relatos marcam, fazem parte da fundação da fé cristã no sentido, com respeito à ressurreição. Por isso que a ressurreição é complicada, porque as pessoas tentam abafar a ressurreição, diminuir a importância dela, ou ignorar completamente. Não foi verdade, tem muita coisa que acontece, né? Há evidências para a ressurreição? Há evidências para a ressurreição? Quais são as objeções? Quais são as objeções? Então aqui eu pus uma lista aqui das objeções comuns que, né, a turma do contra, né, sempre levanta, né? Jesus era uma figura mitológica. Não, ele não existiu de verdade. Não existe fato histórico comprovando que ele existiu. Só os evangelhos, os apóstolos inventaram essa história, né? Jesus era apenas um homem bom, um mestre, um profeta, né? Alguém que fazia o bem, né? É só isso, né? E eles resolveram criar essa ideia, essa história falsa da ressurreição, né? Os seguidores inventaram tudo. Essa é a outra, né? A outra ideia, né? A outra ideia, as objeções, né? Não, isso aí foi invenção do Pedro, do João, do Tiago, Mateus, sentaram lá e como é que nós vamos fazer isso para inventar uma história a respeito de Jesus, para as ideias dele, o ensinamento dele não morrerem. Outra coisa, as testemunhas não eram confiáveis. Você tem um bando de pobretão, né, que viu, pensa que viu, não sabe o que viu, aquele negócio todo. Não, isso aí é... Né, as testemunhas não valem. Né? Mulher, homem, pescador, pobre, não, isso aí não vale. Não vale. Né? Então as testemunhas não eram confiáveis. Não é importante para a igreja primitiva. Isso aí é muito... É uma falácia nesse sentido, né? Porque uma falsidade, né? Vamos pôr desse jeito. Porque a igreja primitiva, acho que você viu os textos, né? Você vê os textos dos evangelhos, você vê os sermões durante o livro de Atos, né? A igreja primitiva enfatizava a ressurreição de Jesus de uma forma, né, forte, né? E convincente, né? Então é importante. E os pais das igrejas, os discípulos que vieram depois fizeram a mesma coisa, né? O Novo Testamento não é confiável. Isso você tem que assistir o vídeo que nós falamos da Bíblia, né? Se a Bíblia é confiável, né? Então dá uma olhada no vídeo, né, a respeito da Bíblia, porque o Novo Testamento é extremamente confiável. Extremamente confiável. Então essas são as objeções. Então, sempre alguém levanta uma dessas aqui para... Não aconteceu, é por isso, não pode, né? Jesus era uma pessoa real. Só para deixar claro para você. Pelo menos 39 fontes antigas, além da Bíblia, esquece a Bíblia. Fontes antigas, historiadores, documentos antigos daquela época, observam seus ensinamentos, seus milagres, sua vida e sua morte. Pelo menos 39 fontes. O que quer dizer que Jesus sobrepuja as narrativas só do Evangelho, né? Outras narrativas, outras pessoas, né, que viveram naquela época, contam, falam que Jesus existiu e que ele era uma pessoa real. Então, essa objeção cai por água abaixo, né? Porque não funciona, né? Então é importante você saber disso.
Agora, os céticos, eles tentam explicar a ressurreição. Esse aqui é o grande problema aqui, né? Eles tentam explicar a ressurreição sem crer na ressurreição. Como é que... O que aconteceu de verdade? Né? E que o pessoal não entendeu errado aquele negócio todo, né? Quais são as teorias da ressurreição que são contra a ressurreição? Primeiro, as testemunhas oculares alucinaram. Né, o pessoal estava doido, o pessoal vê o que quer, aquele negócio, todo mundo alucinou. É complicado porque nós vamos ver que teve uma aparição de Jesus, porque Jesus aparece para um grupo de pessoas, né? 12 ou mais, né? 11 discípulos, mas provavelmente tinha mais gente lá no grupo. Aí depois aparece para 500 pessoas, todos viram, né? E a Bíblia diz, eles ainda estão vivos, se você quiser checar, eles ainda estão vivos, né? Então, as pessoas que viram Jesus vivo mais tarde estavam alucinando, né? É difícil pessoas diferentes terem a mesma alucinação, né? É um negócio complicado, né? O corpo de Jesus foi roubado, né? Essa é da história, se você ler o final do Evangelho de Mateus, essa é a história dos líderes religiosos judeus, né? Os discípulos vieram e roubaram o corpo, né? Vieram e roubaram o corpo e aí falaram para todo mundo que ele ressuscitou, esconderam o corpo em algum lugar, né? Pediram para a máfia sumir com o corpo, parece que a máfia consegue fazer essas coisas, sumir com o corpo, e aí falaram que ele ressuscitou, né? Todos foram para o túmulo errado, essa é uma boa, né, não? A turma errou o túmulo. Como é que consegue? Ô Maria Madalena, ô Maria... Salomé, como é que vocês conseguiram errar o túmulo? Pedro, João foram lá, como é que vocês conseguiram errar o túmulo? Conseguiram errar o túmulo, né? Foram num, ele estava no outro. É o fim da picada, né? Ele foi enterrado aqui, não, ele foi enterrado ali, ó, mas esse aqui está aberto. É o fim da picada, né? Mas é uma teoria, pessoal. Você encontra gente falando isso, gente séria, escrevendo livro a respeito disso. E outros dizem que Jesus não morreu, ele simplesmente desmaiou na cruz. Você precisa assistir, se você acredita nisso aqui, você precisa assistir o filme do Mel Gibson, que ele retrata a crucificação, a prisão, o sofrimento de Jesus, a punição de Jesus e a crucificação de uma forma extremamente realista, baseada nas melhores informações que a gente tem a respeito do que acontecia com uma pessoa que tinha sido condenada e ia ser crucificada, né? Se você não gosta de ver muito sangue, então não vai, né? Mas é uma realidade, né? Era mais ou menos aquilo que acontecia, né? Então, e eles tinham que, né, tinha que matar a pessoa tinha que morrer. Normalmente a pessoa durava muitos dias, né? Podia durar muitos dias na cruz, né? A morte não era só pela perda de sangue, pela violência que a pessoa sofria, mas era pela falta de ar por causa dos braços abertos, né? Então a pessoa, o pulmão, né, não conseguia respirar, né? Então às vezes a pessoa ficava vários dias ali sofrendo, mas os sacerdotes pedem para que eles sejam executados, né? Ter certeza que morreram por causa da Páscoa que estava chegando, né? É muito difícil, né? Um cara que sofre daquele jeito consegue mover uma cruz, né? Consegue mover uma pedra daquele tamanho e sair e ir embora. Não, né? Tem que viajar na maionese para ver. Então essa é a atitude dos céticos, né? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os inimigos de Jesus e os soldados romanos que o executaram estavam convencidos que eles estavam mortos. Esse é o relatório que eles deram. Está morto. Chega aí, está morto? Está morto. Está morto, está morto. O soldado romano eles sabiam reconhecer morte. Eram guerreiros, né? Então eles sabiam reconhecer morte. Depois de 3 dias, né, 500 pessoas individualmente em grupos de manhã e à noite, dentro e fora de casa, durante um período de 40 dias, o viram, tocaram,
e enquanto ele caminhava, comia e pregava, né? E é isso que Paulo vai fazer no capítulo 15, que é um capítulo extraordinário a respeito da ressurreição e da importância da ressurreição. Eu gostaria que você lesse esse capítulo inteiro de Paulo quando ele escreve aos Coríntios, mas nós vamos ler só esses versículos aqui do 3 ao 8. É o que Paulo diz. Diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Tudo, a Bíblia estava sendo cumprida. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal de todos, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora do tempo. Quer dizer, Paulo dá uma lista de pessoas, né? E no versículo 6 ele diz assim: foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, 500 pessoas. E Jesus aparece para eles. Aí Paulo fala assim: você não está acreditando? Não. Dos quais a maioria sobrevive até agora. Tem gente daquele grupo vivo ainda, tem gente viva ainda. Vai lá conversar com eles. Eu mando o WhatsApp para vocês, né, se Paulo pudesse fazer isso. Eu mando o WhatsApp para vocês, vocês marcam uma entrevista e conversam com eles, né? Ou faz um Zoom com eles. Vai lá conversar com eles. Estão vivos ainda. Então é algo extraordinário. Isso vem de Paulo, que era um perseguidor, né? Alguém disposto a destruir o cristianismo. Então você vê como é que é, né? Os discípulos de Jesus passaram de pessoas comuns a pregadores ousados, enfrentando corajosamente a perseguição. A maioria morreu como mártir, né? Tem o Estevão, tem o Tiago e tem outros, né? O Pedro, o Paulo morreram como mártir. Muitos outros morreram como mártir. Todos os apóstolos, com exceção de João, morreram como mártires, né? Então, as pessoas, isso é importante a gente notar, que as pessoas não morreriam por uma crença religiosa se soubesse que era mentira. A hora que, né, você vai, não, inventa a história, mas a hora que a espada é colocada na tua garganta, você fala: não, opa, peraí, não foi nada disso. Não, ele está morto, está ali, ó. O corpo dele está ali mesmo. Não ressuscitou, não. Que é isso? Eu vou morrer por uma mentira? É mais complicado, né? Morrer por uma mentira. A ressurreição de Jesus provou que ele era divino e que tudo o que ele ensinou e afirmou é verdade. Por isso que é importante a ressurreição para a nossa vida cristã, porque ela prova que Jesus era divino. Também mostra que a pena pelo pecado foi paga. A pena pelo pecado foi paga. E nós vamos ver um texto muito interessante de Paulo a respeito disso. E mostrou o poder de Deus sobre a morte e a nova vida que ele oferece. Jesus mostra o poder de Deus sobre a morte. Deus tem o controle da morte. E Jesus e a ressurreição dele é a prova desse poder. E essa é a nova vida que ele nos oferece. Por isso Jesus é a nossa esperança, que vive para sempre, para nos apresentar como limpos e puros diante de Deus. Esse é o que Pedro fala. 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, muita misericórdia, nos regenerou para uma vida viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança. Viva esperança. A nossa esperança é que a nossa vida não termina nesse mundo aqui. A morte não é o fim. Existe vida depois da morte e Jesus, com a ressurreição dele, prova isso pra gente. E aqui estão os versículos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, Romanos 4, 23 a 25 diz: e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado, que lhe foi levado em conta,
mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Não existe salvação sem a ressurreição, querido. Vou responder isso para você, vou falar de novo para não ter dúvida. Não existe salvação sem a ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus é a prova de que Deus aceitou o sacrifício dele por nós. É a prova de que o sacrifício dele era bom, era perfeito, era eficaz, e Deus aprovou e aceitou aquele sacrifício em nosso favor. Por isso que a ressurreição, nós somos justificados pela ressurreição. É porque é a garantia, é a prova. Deus falou o que Jesus fez por você e por mim, a salvação que ele operou. O pagamento da nossa dívida para com Deus. Deus, ao ressuscitar Jesus, Deus está falando, eu aceito o teu sacrifício por eles, por nós. É o carimbo de Deus, falando, tá bom, eu aceito. E é por isso que ele ressuscita Jesus dentre os mortos. E Paulo, no capítulo 10, versículo 9, ele diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A nossa fé na ressurreição de Jesus, de que Jesus está vivo, é garantia de que o nosso pecado foi perdoado. E Deus aceitou o sacrifício de Jesus em nosso favor para nos justificar. Por isso que a ressurreição é extremamente importante para a nossa vida, querido. Extremamente. Não existe, se você ler o texto lá de Coríntios 15, 1 Coríntios 15, que Paulo fala assim, olha, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé em vão, esquece, estamos perdidos, né? Estamos perdidos. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos perdidos, acabou, né? Passa a régua, fecha a conta, vai embora, acabou, não tem vida cristã, não tem cristianismo sem a ressurreição de Jesus. Então esses são os tópicos da nossa vida cristã. E eu gostaria de fechar com isso aqui, para você, né, depois dessa jornada nossa nesses temas extremamente importantes para a vida cristã. Né? Quando você escolheu seguir Jesus, você embarcou em uma jornada com altos picos e baixos ocasionais. Vai subir, vai descer. Você tem que entender que isso faz parte da jornada. Vai ter pontos altos e pontos baixos. É uma jornada. Você está em uma jornada cujo destino final é a vida eterna com Deus no céu. Esse é o destino final. Você não pode, é até ali, não é mais alguns anos, não. O destino final é a vida com Deus. Vida eterna com Deus. A boa notícia é que você não é deixado sozinho enquanto viaja. Deus colocou gente ao teu redor para te ajudar, para te apoiar, para te alimentar espiritualmente, para caminhar com você, para te ajudar na tua caminhada. Você não está sozinho, queridos. E nem pode ficar sozinho. Não existe cristianismo solitário. Por isso que a igreja existe e é importante para a nossa vida. Você está seguindo Jesus e ele promete não deixá-lo para trás. Lembra da promessa de Jesus quando ele manda a turma fazer discípulo de todas as nações? Ele diz, e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu vou estar presente. Eu vou estar presente com vocês. E você também tem companheiros de jornada ao seu lado para encorajá-lo e ajudar a carregar a sua carga. Tem gente ao teu redor. E você também precisa ser essa pessoa para ajudar outros a carregar a carga deles. Então a caminhada cristã está aí, precisamos continuar.
E é por isso que a ressurreição é importante nesse sentido, mas ela fecha, né? Existem todos os outros tópicos, temas que nós vimos, que fazem parte dessa jornada que nós estamos viajando. Não estamos viajando sozinhos. Jesus está conosco através do seu Espírito e Ele colocou irmãos e irmãs ao nosso redor para nos ajudar na nossa caminhada com Ele. Até aquele dia final, glorioso, quando o veremos face a face. Eu espero que essa série tenha sido uma bênção para você. Eu espero que você compartilhe ela com outras pessoas. Eu espero que você tenha crescido com ela. Nós vamos continuar conversando sobre tópicos da vida cristã e compartilhando coisas que nós fizemos no passado também. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.